Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Jornada Global com a Red Trade. Muitos de vocês não me conhecem, meu nome é Pasteur, eu sou CEO da Red Trading e eu estou extremamente empolgado com o início desse novo projeto que está aqui nas minhas mãos. É uma responsabilidade muito grande tocar isso daqui com vocês e trazer um conteúdo relevante para vocês. No dia a dia, aqui a cada episódio, nós vamos tratar de comércio internacional, que além da minha paixão, tornou-se a minha missão ao longo da vida. Hoje, nesse primeiro episódio, nós não teremos um convidado, até porque a estrela hoje aqui é você que está dando a honra e está assistindo esse primeiro episódio, está aqui junto comigo. O meu objetivo é estabelecer uma conexão direta, profunda com você, telespectador, para que nós possamos discutir de uma maneira bem madura e muito descontraída, até em alguns momentos, um tema que eu acho fundamental, o comércio internacional. Eu, como empresário, com mais de 20 anos de experiência nas mais diversas áreas, eu fui da indústria, do comércio varejista, e ao longo dos últimos anos eu me dediquei ao comércio internacional, que se tornou verdadeiramente a minha paixão. Eu tenho um sonho, eu tenho uma missão, que é desmistificar o comércio internacional, o comércio exterior. Eu quero aproximar o empreendedor brasileiro, ou como um grande amigo meu, Marcos Freitas, gosta de usar uma expressão que é o empresário da vida real. Eu quero aproximar você, empresário da vida real, com suas dores, suas agruras, suas agonias, do comércio internacional e provar para você que sim, esse jogo também pode ser o seu jogo no dia a dia e enfim, o comércio internacional ele não é um jogo apenas para gente grande. Eu quero, como eu disse, desmistificar esse mundo e trazê-lo mais para perto de você. Tá? Isso é o que eu vou conseguir, é o que eu vou tentar fazer a cada episódio. Hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos fazer um panorama geral do mundo pós-Covid. Passar um pouquinho ali pelo momento durante a Covid, o que aconteceu conosco, com nós todos, com a humanidade, durante aquele período ali de 2020, 2021, e aí pegar, discutir um pouco sobre os impactos disso tudo na vida, não só na vida de nós, todos nós como pessoas físicas, mas dentro dos nossos negócios. Para a gente entender verdadeiramente esse cenário do mundo pós-Covid, nós precisamos aprofundar um pouco as nossas análises. Quando eu digo aprofundar, eu me refiro até, não é nem falar só sobre o cenário pós-Covid, nós temos que voltar um pouquinho ali para o cenário dentro da Covid, quando tudo começou. Às vezes a gente esquece, porque o cérebro humano ele é uma máquina perfeita e a gente esquece de coisas muito ruins e muito impactantes, sobretudo quando são negativas. Mas às vezes, como eu falava, a gente esquece daquele momento como ele foi ruim. A gente da noite pro dia estava preso em casa. Então, isso daí gerou uma reação em cadeia, um castelo de cartas, por assim dizer, que foi ali se desmontando de toda a cadeia de suprimentos global. Porque se as pessoas estavam em casa presas, ninguém estava na rua, ninguém estava comprando, ninguém estava consumindo. As empresas, portanto, não estavam vendendo. Por conseguinte, muitas pessoas foram impedidas de trabalhar, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Independente de questões políticas, se está certo ou se está errado, mas isso é um fato. Então não podiam consumir, ou porque estavam presos em casa, ou até porque não tinham condições financeiras para chegar e absorver algum tipo de custo, despesa do dia a dia, do lar, para até suprir coisas básicas das suas famílias. Então isso quebrou todo um conceito que a gente tinha do mundo moderno de compra e venda, de trocas comerciais. Logo que as coisas ali foram abrindo, antes da reabertura, teve aquele problema gravíssimo aqui no Brasil, no mundo todo. Aqui no Brasil foi uma coisa terrível, até papel higiênico faltou no primeiro momento, onde a gente teve uma necessidade absurda de buscar, sobretudo na China, todo aquele material médico hospitalar, máscaras, oxímetros, termômetros e tal, e ninguém sabia direito como. Álcool gel faltou também, que era para fazer a higiene básica. Enfim, foi uma loucura, não precisa nem a gente aprofundar tanto nesse aspecto, mas é lembrar que quando se fala que qual foi o principal impacto da pandemia, foi a quebra da cadeia, a cadeia de suprimentos global. Tudo aquilo que você conhece como compra e venda se quebrou. E o momento ali da reabertura que houve ali, mais ou menos, você
voltar ali para o segundo semestre de 2020, agosto, salvo engano, que teve a primeira reabertura aqui no Brasil. Isso mudou, né, de país para país, que as pessoas foram para a rua e de repente estava todo mundo comprando coisas para suas casas. Isso foi um movimento que aconteceu no mundo todo, porque incômodos, coisas que te incomodavam, que te deixavam desconfortável na sua casa, no dia a dia, naquele momento da pandemia, quando a pandemia chegou, elas passaram a ser insuportáveis. Então foi muita reforma, muita compra de eletrodomésticos, compra de tudo, né? As pessoas ficaram assim enlouquecidas, além de ter ficado 3, 4 meses em casa sem poder fazer absolutamente nada. Então, aí, de um momento em que você não tinha compra e venda de absolutamente nada, só se comprava ou vendia material médico, dali, alguns meses depois, quando teve a reabertura, o que aconteceu? Houve, assim, uma busca desenfreada por determinados itens, sobretudo esses itens de necessidade básica e com relação ao lar, de modo geral, construção, reformas, eletrodomésticos e afins. Então, o que aconteceu nessa hora aí? Houve uma explosão de preços e a falta desses insumos, desses produtos em muitos lugares, em muitos mercados, em muitos países. Então, houve um desequilíbrio completo, né, dessa harmonia, por assim dizer, que havia no planeta, e até haver essa rearrumação, que não aconteceu completamente até hoje. Ainda estamos sofrendo com tudo isso, mas aí o que é que a gente pode citar, né, como transformação, né? No primeiro momento foi um boom de preços. Além de, ou nós estávamos vivendo essa oscilação, ou estava faltando mercadoria, né, excessivamente, ou quando ela aparecia, ela veio com um preço absurdamente alto, porque os insumos também aumentaram muito. No mercado que eu trabalhava antes, eu passei por mais de 20 anos dentro da indústria moveleira, e insumos básicos assim, tipo chapas de MDP, MDF, ou parafusos, ferragens, eles se multiplicaram por 2. Foi um aumento de 100% ou até mais do que isso. A renda das famílias não absorveu isso daí, né? Não teve o mesmo reajuste nesse período. Então, começou a ter uma concentração, né, de poder de compra só de determinadas pessoas, de determinados produtos, e algumas pessoas tiveram que passar a substituir, né, o seu padrão de consumo por outros, por um consumo de inferior qualidade, de inferior categoria. Dentro dessa transformação da cadeia de suprimentos, como eu falava, o que é que aconteceu? As empresas perceberam que aquilo que elas tinham como certo, agora era duvidoso. Então isso vale tanto para a aquisição de insumos, para os seus fornecedores, como também para os seus clientes. Hoje em dia, fazendo assim, vamos fazer aqui um pulo para o mundo de hoje, agora, 2, 3 anos depois. Uma empresa hoje, isso eu posso dizer com conhecimento de causa, se ela não estiver digitalizada, se ela não estiver caminhando para isso, ou já feita essa transição, que o canal digital conversa com o canal físico, essa é uma empresa que está fadada a morrer, se é que já não morreu, né? Se você insistir hoje para um modelo de negócio que só trabalham no físico, é um tiro no pé, é suicídio. Então, o que é que acontece, né, nessas cadeias de suprimentos? A percepção da necessidade, da substituição e da diversificação desses canais, dessas vias de suprimento, tanto de suprimento e de fornecimento, né? Olhando para mim enquanto empresário, o meu canal de suprimento se quebrou, e o meu canal de venda, meu canal de escoamento da minha produção, do meu produto, também se quebrou. De uma hora para outra eu não tinha fornecimento mais, e se tinha, era um preço absurdamente alto, e eu também não tinha cliente. E quando o cliente veio, ele chegou, ele estava acostumado por um produto pelo preço 10, ali naquele momento o produto passou a custar 20, mas ele não aceitava, ele queria pagar 18, ele queria pagar 17, 16. Então houve aí outro fenômeno que nós vemos, e isso aí as empresas estão passando até hoje, que é o achatamento das margens. Não é porque as pessoas são ruins e são malvadas e não querem pagar o preço, não, é porque a renda das pessoas não foi possível, não houve essa adaptação da renda das pessoas, das famílias de um modo geral, o salário das pessoas de um modo geral, os salários globais, a média de salários globais, não cresceu nesse período em 100%, 120%, 130%, 150%. Não houve essa correção.
Em contrapartida, boa parte dos insumos, boa parte dos produtos que nós estamos acostumados a comprar, houve acréscimos acima de 50%, às vezes até mais do que o dobro. Definitivamente, aquilo que funcionava antes da pandemia não funciona mais hoje. Tá? A necessidade de busca, né, de canais novos, de diversificação de canais, tanto de suprimento como de escoamento, de venda de produção, novos canais de vendas, como novos canais de fornecimento, se mostraram aquilo que eventualmente poderia ser um plano de ação para o futuro, se mostraram uma questão de vida ou morte. E eu falo isso com conhecimento de causa. Tá? Eu vivia já, naquele momento, eu estava ali muito ligado ainda à indústria moveleira, e trabalhava ali tanto na indústria como no varejo, em distribuição, no atacado, e houve esse impacto absurdo, né? Então vivi isso daí na pele, a ausência de mercadorias. Naquele momento ali, um pouco antes da pandemia começar, eu comecei as minhas operações aqui na Red Trade. Eu iniciei minhas atividades aqui, salvo engano, em maio ou junho de 2019. Então, com 6 meses de empresa aproximadamente, menos que isso, porque a pandemia que chegou no começo do ano de 20, mas no mundo ela já vinha rolando ali desde agosto, setembro de 19, ela já estava sendo falada. Na Europa, houve aquele problema absurdo na Itália, mortes, essa coisa horrorosa ali aconteceu já no último trimestre de 2019. Então isso aí já estava acontecendo, essa retração, esse problema global, não tinha chegado no Brasil ainda, que chegou por último. Mas isso já estava acontecendo no mundo ali no segundo semestre. Então praticamente durante todo o período da minha operação na Red Trading foi dentro da pandemia. Então eu tive de não só me adaptar, mas mais do que isso, eu aprendi a operar no comércio internacional dentro da pandemia, já vivendo esse impacto de um crescimento absurdo dos fretes, a falta de rotas, a falta de equipamentos, de containers que faltaram, né? As rotas que você tinha, pagar um frete da China por 1.800, 1.500 às vezes, se bem negociado, dólares, de repente ali no auge da pandemia estava se pagando algo em torno de 15, 18 mil dólares pelo mesmo container, pela mesma rota vindo da China. Então isso daí foi realmente muito difícil de se adaptar, e eu entendo perfeitamente a dor do empresário nesse momento e a dificuldade de se adaptar, de absorver e de conseguir lidar com essa realidade do pós-pandemia. Agora que discutimos o impacto, né, a gente fez um panorama desse impacto no mundo, né, pós-pandemia, nos negócios, na vida das pessoas, eu queria entrar um pouquinho, né, para conversar a respeito da compreensão do comércio internacional como um todo. Né? Eu queria falar, mostrar um pouco para as pessoas como é fundamental, como falávamos há pouco, que as empresas se insiram no comércio internacional, não apenas aquelas que buscam exportar. Às vezes as pessoas confundem e acham que o comércio internacional é só para quem quer exportar. Estar inserido no comércio internacional é você estar antenado em oportunidades ao redor do globo. E muitas vezes também está ligado, óbvio, à importação. Nós falávamos há pouco, nós tivemos a quebra da cadeia de suprimentos ao redor do mundo, ao redor de todo o globo. Isso vale não apenas para o problema que você não tinha mais para quem vender, mas também você não tinha para quem comprar. Ou se tinha por um preço muito alto. Quem estava na mão de poucos clientes, quem estava na mão de um único fornecedor, se viu realmente em apuros. Então, a compreensão de que o comércio internacional, ele não é um jogo só para gente grande, que o comércio internacional é uma coisa que implica em grandes investimentos, que você precisa ter uma mega estrutura administrativa, corporativa, apenas para empresas que estão ali entre as maiores do país. Isso tudo não é fato, isso é lenda urbana, e é necessário, e é uma das grandes missões que eu tenho na minha vida, fazer com que as pessoas compreendam, que o empreendedor compreenda que está antenado a essas oportunidades dentro do comércio exterior é absolutamente fundamental, vital, e muitas vezes uma questão a diferença entre você estar apto ou não a continuar operando dentro do seu mercado. Se não for para você aumentar, em primeiro plano, na exportação, aumentar a sua cartela de clientes, né, mercados que você trabalha, trabalhar com, ter mais escoamento de produção e etc. Também, por outro lado, você na importação tem oportunidades, né,
gigantescas, que você pode muitas vezes voltar para o jogo, voltar para o game e voltar a ganhar dinheiro, quem está achatado com margem, ou então, muitas vezes, aumentar as suas margens. Para isso, evidentemente, você precisa buscar uma assessoria, que tem assessorias no mercado, nós fazemos isso, para te guiar no meio dessa jornada, para que você também não cometa erros, ou que se errar, que faz parte da vida, é o mínimo possível para que essa adaptação a essa jornada global seja o menos dolorosa possível e, pelo contrário, seja absolutamente prazerosa, proveitosa e lucrativa. Olha, negociar internacionalmente pode ser desafiador, né? Imagine você, aquilo que você já tem no seu dia a dia com seus clientes internamente no seu país. Dentro do Brasil você já tem uma diversidade de culturas absurda. Imagine você ir para o globo. Então é necessário que as empresas realmente se preparem para essa inserção em mercados globais, levando em consideração questões éticas, questões culturais, questões de regulamentação, de certificações. Tudo isso é fundamental para que você tanto se insira de uma maneira correta, sem nenhum tipo de revés, né? Sem reveses ao longo do tempo, que não tenham retrocessos, idas e vindas, vende, depois deixa de vender, e de repente fecha maus acordos por a falta de conhecimento, a falta de planejamento. Aqui na Red Trading, nós aprendemos ao longo do tempo a fazer uma abordagem estratégica, personalizada até, para a realidade de cada cliente, para a realidade de cada produto, para a realidade de cada mercado, de cada país, às vezes até de cada região que você tá ali trabalhando. O entendimento, sobretudo, eu falo sempre sobre isso, o entendimento dessas questões culturais é uma questão vital para a sua inserção correta e sobrevivência dentro dos negócios globais, dentro do comércio internacional. Nós desenvolvemos ao longo do tempo táticas específicas, eu falava personalizadas, que foram pensadas, desenhadas para que a gente possa se adaptar a essas realidades culturais e possa atingir o sucesso tão sonhado junto com nossos clientes ao longo do tempo, no menor espaço de tempo possível. É muito importante também imaginar e ter em mente que uma negociação não se trata só de ganhar. O que eu vou falar aqui agora é até um conceito mais amplo dos negócios. Isso não vale só para o comércio internacional, longe disso. Negociar não é só ganhar. Numa negociação, o importante é que as necessidades, os desejos, os desafios das partes envolvidas sejam resolvidos, sejam atendidos, se não na totalidade, ainda que parcialmente, mas quase que na totalidade. Você não vai conseguir, muitas vezes, ganhar tudo aquilo que você queria, vender sempre na quantidade que você queria, no preço que você queria, na condição de pagamento que você queria, mas você vai conseguir, a partir de ética, a partir de entendimento da cultura, a partir do entendimento da realidade de posicionamento que o seu produto está naquele país, naquele mercado, naquela região, que você consiga, naquela negociação, fechar o negócio, que é o que é importante, fechar um negócio saudável, onde todas as partes saiam ganhando, né, satisfeitas, que você consiga inserir o seu negócio no mercado internacional ganhando dinheiro, porque afinal de contas é para isso que a gente sai, que a gente empreende e corre riscos. O empreendedor, ele monta o seu negócio, corre riscos, fica acordado de madrugada, muitas vezes sem... E é uma profissão solitária. Empreender é uma profissão solitária. A gente faz isso para ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum nisso. Então, fechar negócios saudáveis, ganhando dinheiro, colocando seu produto no mercado internacional, mas que o seu comprador do lado de lá também saia satisfeito, né? Recebendo o produto que ele espera, ou até superior àquilo que espera, porque sem superar as expectativas do seu cliente é uma coisa muito importante, e às vezes não é no preço que você vai conseguir isso, é no atendimento, ou na entrega de um produto diferente, ou no prazo diferenciado, ou às vezes tudo isso junto. Enfim, o que eu estou aqui falando é que mais do que nunca, para provar que o comércio internacional pode estar inserido nessa realidade do empresariado brasileiro de pequeno e médio porte,
falando tudo isso aqui e traçando um paralelo para a realidade do dia a dia, mostrando que é igual, é a mesma coisa. Estabelecer relações de negócios saudáveis para que todo mundo saia ganhando bens com dinheiro e consiga desenvolver seus negócios e ter prosperidade e ter perpetuidade nos seus negócios, nas suas empresas. Eu quero oferecer conselhos práticos para os empresários, os empreendedores que estão nos assistindo. Para você ter sucesso nessa sua jornada global, você se inserir em mercados globais, sobretudo se o seu plano é exportar, é absolutamente fundamental que o seu primeiro passo seja um posicionamento, uma pesquisa de mercado em âmbito global. É muito importante que você possa posicionar e saber como o seu produto, se esse produto já é exportado pelo Brasil hoje, como ele é visto pelo mundo e os preços, principalmente os preços como o Brasil exporta, como o mundo compra, de onde compra, a questão de tributação, a questão do comportamento do consumidor ao redor do mundo. O mundo é muito grande, evidentemente, e esse entendimento das questões culturais, questões de comportamento humano, sobretudo nesse mundo pós-Covid, da digitalização dos negócios, é muito importante, absolutamente vital, que você se posicione para que não tenha reveses, não haja reveses dentro dessa sua estratégia e dentro dessa sua jornada de inserção em mercados globais. Agora lembre-se, assim como em qualquer empreendimento, seja nacional ou internacional, a sua inserção no comércio exterior, ela requer paciência e resiliência. Certamente haverá uma série de desafios ao longo do caminho, mas não se esqueça, cada desafio, cada dificuldade dessa é uma grande oportunidade de aprendizado. Nós chegamos a um tópico importantíssimo, que é onde a gente vai tratar sobre o futuro do comércio internacional, para onde é que ele está indo e de que maneira as empresas que querem aproveitar essa onda podem aproveitar essas oportunidades, da melhor maneira possível. O comércio internacional, como tudo na vida, está sempre evoluindo, e para você se manter relevante dentro dos mercados globais, é importante você acompanhar essas tendências e essas movimentações. O avanço da tecnologia, as constantes mudanças em políticas comerciais de relações entre nações e o comportamento dos consumidores, que tudo isso molda e muda o tempo inteiro as relações de consumo pelo mundo afora. Isso nos permite estar na vanguarda das oportunidades emergentes e em constante adaptação a essas mudanças frenéticas do mundo atual. O futuro, sem dúvida, é emocionante. Entender para onde tudo isso está caminhando, para onde o comércio internacional está indo, é vital para uma empresa que quer atuar em nível global. Nós chegamos ao final deste episódio, desse primeiro episódio do nosso podcast Jornada Global, com o patrocínio especial da Red Trading. Eu quero agradecer enormemente a você, espectador, que se juntou a mim nesse primeiro episódio e ficou aqui até o final para acompanhar o conteúdo que a gente ia entregar para você hoje. A nossa intenção com esse podcast é trazer informações valiosas, relevantes e atualizadas para você que quer inserir a sua empresa em mercados globais, seja para importar, seja para exportar. E também, eu falei lá no início, provar para você, empresário de pequeno, médio porte, que os mercados globais, que o comércio internacional não é apenas um jogo para gente grande. Você pode sim se inserir os seus negócios dentro do comércio internacional a partir de agora. Não é necessário esperar por mais nada. Lembre-se sempre que a sua interação é muito importante. Você possa compartilhar as suas experiências, compartilhar as suas emoções, as suas vivências, tudo que você pensou durante que você estava assistindo cada um desses episódios é fundamental para enriquecer a discussão, enriquecer o debate e fazer com que o nosso canal e esse programa e esse espaço cresça cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no nosso podcast, acesse o nosso canal no Spotify, onde você poderá se inscrever e ser notificado sempre que tiver um episódio novo, como também o nosso canal no YouTube. Acessa lá, conecta, curte, compartilha, para que você possa sempre estar recebendo conteúdos atualizados sobre o comércio internacional.
A todos os empreendedores, empresários e profissionais envolvidos no comércio internacional, eu desejo muito sucesso na sua jornada global. Um grande abraço, obrigado aqui por ficar conosco até o final e até a próxima.